Boa noite a todos os irmãos e irmãs e as crianças. Mais uma vez, graças ao Senhor, na quarta-feira, nossa reunião hoje de perguntas e respostas. Então, crianças, para começar a nossa reunião, eu vou pedir Dal para colocar uma imagenzinha, a imagem número 2 aí de um arquivo que eu passei para ele, que tem uma perguntinha e vamos ver, né, se vocês sabem, e a gente vai conversar um pouco sobre essa pergunta. Então, eu vou ler ela aqui para vocês, e aí vocês vão olhar para a imagem e vão dizer se vocês sabem do que está falando, né? Antes do dilúvio, houve um certo homem. Pela imagem, quem foi esse homem? O que ele fez? E onde é que ele foi antes do dilúvio? Quem é que sabe? Tá fácil Eu essa, não sou- Elton? eu Tá acho que não mais ou é. menos, porque tem várias perguntas aí. Eu vou pedir até você para repetir de novo, para mim prestar atenção aqui novamente. Então, vamos Pedir lá. você para ler de novo, todo mundo prestando atenção. Tá É, escritinho aí, mas a gente vai acompanhando ele falar aí. isso aí. Prestar atenção na pergunta e olhar para a imagem. Antes do dilúvio, houve um certo homem. Pela imagem, quem foi esse homem? O que ele fez e onde ele foi antes do dilúvio? A primeira pergunta é que quem é esse homem pela imagem? Eu acho que é Noé. Não é porque Noé que fez a barca e as coisas pro dilúvio. Mas onde que ele foi, eu ainda tô pensando. Então, Estezinha acha que foi Noé. E aí, quem mais acha que foi Noé ou é outra pessoa? O que parece nessa imagem? Eu também acho que foi Noé. Quem respondeu aí, Eric? O Jubes. segundo, Ana Júlia acha que é Noé, Estezinha também acha que é Noé. Vamos ver se temos mais respostas. Vítima deve dizer também que acha que é Noé. Vitinho mais Davi acha que é Noé. Acho que, não sei se Moisés respondeu aí também, ou foi Cauã. Enoque, irmão. Olha, Eric, já tem uma resposta Mas diferente aí da primeira. acho que foi Cauã que falou, né? Então temos Enoque e temos Noé aí como respostas, né? A gente vai saber qual que está correta. Essa, pelo menos, é a resposta da primeira pergunta, não é isso, Eric? Exatamente. Então, vamos responder a primeira dessas perguntas e a partir dela a gente vai ver quem é a pessoa e o que ela fez, né? Então, para quem disse que esse certo homem era Enoque, acertou. Então, Cauã, parabéns, você acertou aí, Enoque. E aí, pela imagem, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa, né? Aí, assim, o que Enoque fez para ele ser lembrado, assim, na palavra de Deus? Alguém sabe? O que ele fez? Eu vou dar só uma dica, viu, Eric? Foi simples, uma coisa simples, mas muito importante. Muito importante. Talvez a mais importante que a gente poderia fazer, eu acho. Talvez, não sei. Ele andou com Deus, irmãos. Olha aí a resposta de Cauã, né, Otto? Será que Enoque andou com Deus? Então,
vamos fazer o seguinte, para a gente responder essa pergunta, o que que Enoque fez, eu vou pedir Dal para compartilhar para a gente a Bíblia, e como o Cauã respondeu, a gente vai pedir Cauã para ler o versículo de Gênesis 5, 22, só o 22 por enquanto. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metúsala 300 anos e gerou filhos e filhas. Isso aí. Então, como a palavra está falando, Enoque andou com Deus. Então, como o Elton falou, é algo importantíssimo. É o nosso andar com Deus. E antes da gente explicar um pouquinho mais sobre essa questão de andar com Deus, vamos voltar lá na pergunta, porque a pergunta fala uma outra coisa. Ela fala o que aconteceu com Noé, né? Ou com Enoque. Onde é que Enoque foi antes do dilúvio? Porque ele estava andando com Deus. Mas aí acontece o dilúvio e a gente não vê mais falar de Enoque. O que aconteceu com ele? Ele foi para algum lugar? Ele entrou na arca? Eu acho que ele foi pra Canaã. Ah, esqueci o nome. E aí, Uel? Canaã. Você queria falar? Ana Júlia. Oi? Você queria falar Canaã? Acho que é. Ai, Não, né? não. Então, anota aí a resposta de Jubes, viu, Elton? Vou perguntar para mais alguém aqui, deixa eu ver. Quem vai ser o sorteado? Pera. Eu acho que ele foi pra terra natal dele, no caso. Vamos chamar a nossa amiga Adriele Sofia. Vamos perguntar para a Adriele para onde ela acha que Enoque foi antes do dilúvio. Você está aí, Adriele? Irmão, é que eu nunca vi história de Enoque. Tá certo, Adriele. Bora cobrar de Dal, né, Welton? Eu vou sugerir que você pergunte a Enzo. Pronto. Enzo, tá aí? Eu acho que Enzo, será que Enzo sabe onde é que Enoque foi antes do dilúvio? Sei não. Ludmilla parece que sabe. Bora ver. Olha, eu não sei, mas eu tava aqui pensando e tirando minhas conclusões. Alguma coisa de ministério aconteceu com ele, porque se foi antes do dilúvio e não se ouviu falar em Enoque entrar na arca, porque quando Noé entrou na arca, né? Aí a terra aí teve o dilúvio, a terra toda encheu de água. Então quem ficou na terra morreu, né? E aí alguma coisa de mistério aconteceu com esse Enoque. Parando pra pensar aqui. Olha, já temos uma pista aí, né, Welton? E boa, viu? Pistona. Então vamos fazer o seguinte, vamos mais uma vez lá na palavra de Deus, em Gênesis 5. A gente vai ler agora o versículo 23 e o 24. Eu vou pedir Ludmilla para ler para a gente. Ó, a irmã Michele da hora deu uma resposta ali, ó, Elton. No chat, ela acha que ele foi arrebatado. Vou pedir para compartilhar a Bíblia para a gente poder ler.
Ô, Dal, se você estiver compartilhando, não tá aparecendo a imagem, viu? Tá, agora foi. Ludmila, lê pra gente aí esses versículos aí, 22, 23 e 24, pra gente entender. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha aí, então, o que que aconteceu com Enoque? Enoque andou tanto com Deus que depois ninguém mais viu Enoque, porque Deus tomou ele para si. Enoque foi tirado, né, da terra antes do dilúvio acontecer. Aqui, ó, nessa outra versão aqui a gente vê, né, pois Deus o arrebatou. Então a irmã Michele aí, como ela falou, foi realmente isso que aconteceu. Enoque, ele foi arrebatado. E para uma coisa assim interessante para a gente entender também, crianças, Enoque é uma figura ali no Antigo Testamento da igreja. A igreja ela vai sair daqui da terra antes que Deus ele derrame seus juízos na terra, que no caso a figura desses juízos futuros são o dilúvio, né? E aí agora a gente poderia conversar um pouco sobre essa questão de andar com Deus, porque veja que não se fala muito de Enoque, mas se enfatiza uma coisa muito importante. Ele andou com Deus, né? E aí Deus o tomou para si. Nós aqui na Terra agora, que somos, né, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos uma nova natureza, viemos agora aprendendo tantas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos olhando na sua palavra e aprendendo coisas que nos aproximam mais dele. Ele vai nos ensinando o caminho correto, né? A forma certa de nos portarmos aqui, o nosso testemunho. O Senhor, ele vai nos ensinando a rejeitarmos, né, o pecado, porque a gente sabe que temos a raiz do pecado em nós, e muitas vezes há resposta para essa raiz, né, nas coisas do mundo. Porém, com tudo que a gente vem aprendendo do Senhor, nós temos agora o poder de julgar essas coisas, né, diante do Senhor, nos afastar dela, para cada vez mais andar com Ele. E aí, falando sobre andar com o Senhor, eu me lembrei que tem aqui alguns 2 versículos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é o Salmo 25, versículo 4 e o 5. Vê só para mim, por favor, dá o porquê, pode ser que esteja numa outra versão aqui. Isso, esse aqui. Ele fala assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Olha que coisa bonita, né? Aqui no caso, o salmista falando, pedindo para que Deus o ensine e o faça entender os seus caminhos. Alguém sabe como é que a gente pode entender os caminhos de Deus? Onde é que a gente consegue entender os caminhos de Deus? Deixa eu ver se alguém sabe. Lendo a Bíblia todos os dias. Lendo a Bíblia. Isso aí, Todos os dias. lendo a Bíblia. Porque na Bíblia... Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso aí, Estezinha, Valentina também que falou aí pra gente. A Bíblia é o nosso guia seguro, porque ali vai conter toda a verdade. Ela vai falar exatamente tudo sobre o Senhor Jesus Cristo e vai servir como um guia para a gente entender os pensamentos de Deus, né? Então, por exemplo, se a gente pegar ali Efésios 6, os versículos iniciais,
eles falam, né, da obediência dos filhos. Quer ver? O tio Dal vai colocar aí pra gente. Olha só o que fala. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha que coisa interessante aí, que a gente vê na palavra de Deus. O Senhor nos exortando a sermos obedientes a nossos pais como o Senhor. Então, são palavras como essa que nos aproximam mais de Deus, nos ensinam cada vez mais a andar com Deus. Aí, vou compartilhar mais um versículo com vocês aqui, que também vai estar aqui em Efésios. Vai ser Efésios 5, versículo 15 ao 16. Olha só outra coisa aqui que ele fala, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha só que coisa. O Senhor nos exortando a gente andar com prudência, né? Sendo sábios em tudo que nós formos fazer. E essa sabedoria, crianças, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Porque com Deus nós aprendemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não lhe agrada. Então, dessa forma, a gente pode olhar e entender que foi assim que Enoque foi andando com Deus. E vocês prestaram atenção em uma coisa interessante? Enoque viveu 300 anos. E esses 300 anos de vida de Enoque, o que ele estava fazendo? Andando com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você está todos os dias andando com o Senhor, né? Andando juntamente com Ele ali nos seus caminhos, fazendo a sua vontade. Então, isso para a gente é uma palavra de muita exortação para que nós também busquemos andar com Ele todos os dias. Não é, Welton? Eu estava olhando aqui, acho que 365. 365, né? Acho que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Acho que é isso, 365. Viveu 300 anos depois que gerou. Mas eu estava pensando em versículo, vou pedir Dal para compartilhar um versículo. Aí, vamos só conferir aqui, para ver se está certo. E andou Enoque viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalá. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalá 300 anos. E gerou filhos e filhos. Aí eu vou pedir Dal para colocar no capítulo 6 de Gênesis. A gente lê dois versículos. Versículo 11. Vai falar assim, ó. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne é toda pessoa, todo homem. Então, antes a gente, no 5 lá, a gente viu que Enoque andava com Deus nessa terra aí, ó, corrompida diante da face de Deus. Então, para encorajamento nosso, quando a gente olha para os lados e vê esse mundo ladeira abaixo, vamos falar assim, né? Corrompido diante da face de Deus também, a gente pode achar que é difícil andar com Deus, não consigo, porque na escola está assim, o mundo está assado, a internet está assim, tem isso que atrai a gente, né? É muito difícil, não dá para mim. Mas dá, né? Porque a Bíblia fala que Deus providenciou tudo, né? Nos deu tudo para a vida e piedade. Então a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, que é o poder da vida ressurreta, né? Que é o poder para a gente viver em conformidade com o pensamento de Deus. A gente tem, o Senhor nos deu. Aí o Senhor nos deu, além do todo o cuidado dele com cada um de nós, né? Nos guardando de muitas coisas. A palavra de Deus para conhecer
a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, a oração, né? O Senhor intercedendo por nós. Sempre a gente pode nos dirigir ao Senhor nos momentos de dificuldade. A gente tem a assembleia, né? Que a gente está ali também com os irmãos, nos encorajando, edificando, aprendendo dos dons. Então, tudo que a gente precisa para andar com Deus como Enoque, o Senhor nos deu. Então, se a gente não anda, é simplesmente por culpa nossa. Ainda que o mundo, a gente possa olhar no mundo e tem muita coisa que nos atrai, nos leva para longe de Deus. Porque aí também Enoque andou com Deus, mas a situação de Enoque, a gente dizer, mas naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha bagunça, naquele tempo estava tudo tranquilo, o povo não falava o que fala, não faz o que faz, não ouve o que ouve. Mas não, aí ó, no versículo 11 estava falando, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Então, crianças, nós todos, vocês principalmente, durante a vida de vocês, vão encontrar essa, digamos assim, essa atração contrária à vontade de Deus por meio do mundo, né? E Satanás também usando o mundo aí para poder tirar o nosso foco, o nosso ânimo, nosso desejo de andar com Deus e fazer a vontade dele. Vai ter, mas há recurso para isso. A gente nunca vai poder dizer que eu não consigo porque Deus não me proveu de condição para conseguir. Porque a própria palavra, não sei se Eric lembra onde é que está esse versículo, acho que é 1 Pedro. Quem sabe Deus nos deu tudo para a vida e piedade, todas as. Acho que é 2 Pedro. Segundo, vamos ler ele para a gente entender um pouco. Então, esse aí. Visto, 2 Pedro 1:3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria virtude. Ele nos deu tudo para a vida e piedade. Piedade é o contrário de impiedade. Impiedade é injustiça, é pecado, coisa errada, né? Vamos falar no popular assim. Coisa que Deus não gosta. E piedade é realmente as coisas honestas, as coisas de Deus honestamente, né? Que a gente conhece como fazer a vontade de Deus. Então, pensando nisso aí, nesse versículo lá de Enoque, e nisso a gente tem o recurso, né? Às vezes a gente que cria desculpas, a gente mesmo mente para a gente mesmo, né? A gente tem uma carne que é bem sabidinha, no mau sentido, e engana, e a gente, querendo fazer a nossa própria vontade, a gente acredita naquela mentira que a gente mesmo conta para a gente e vai lá e faz aquela coisa que a gente mesmo está com vontade de fazer, né? E não busca os recursos que Deus deixou para a gente andar com Ele em piedade. Então, o mundo está do jeito que estava antes? Tá. Mesma coisa. Corrompido diante da face de Deus. Nosso mundo hoje, né? Tá. Mas a nossa santificação, né, que é separação do mundo, ela é justamente nesse mundo corrompido mesmo. Porque se o mundo tivesse perfeito, não havia necessidade de separação. Se fosse todo mundo justo, honesto, piedoso, não é santificação, é separação das coisas, né, erradas. Então não havia necessidade de separação. Então é isso que é santificação, separação. Então se lá está errado, lá, aí a gente que é cristão, lá eu não vou. Se lá está dizendo assim, então lá isso eu não digo. Se aqui está pensando assim, eu vou pensar de acordo com a palavra de Deus. Então é
nesse sentido aí, e voltando ao nosso assunto lá do início, é andar com Deus. Separação desse mundo que está difícil, vai piorar, mas a gente tem o cristão, né, se a gente quiser realmente fazer a vontade de Deus, a gente tem os recursos todos à nossa disposição. Muitas vezes a gente não faz porque a gente não quer fazer. Então, lembrando que se está difícil, é um encorajamento para nós quando a gente vê aí Enoque andou com Deus nesse mundo que estava corrompido diante de Deus, é para todos nós também tomar esse ânimo e procurar também andar com Deus nesse mundo hoje que está também corrompido diante da face de Deus, maduro para o juízo, como estava lá naquele tempo que o dilúvio caiu. É isso aí, crianças. Welton, eu queria até comentar uma outra coisa, pegando um gancho aí no que você estava falando, né, que Deus deu tudo para a gente. Lembrando que ali naquela época, né, que Enoque andava com Deus, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Olha o privilégio que a gente tem. Ter o Espírito de Deus dentro de nós, né, que é o penhor da nossa herança, e o Espírito Santo que nos dá agora o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus a gente entende as coisas de forma espiritual, não só intelectual. Se a gente for só na parte intelectual nossa, a gente não vai só aprender as coisas mais rasas. Por exemplo, o depois que gerou, a gente vai saber que ali foi quando houve um casamento, isso é só a parte intelectual. Mas a parte espiritual, como a gente está aprendendo agora, de saber a importância de andar com Deus, isso aí a gente tem agora porque temos o Espírito de Deus, né? E isso é um privilégio. Sobre esse assunto de Enoque, de andar com Deus, vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Enquanto eles pensam e se tem, Eric, eu vou falar assim, eu vou pedir dar para abrir lá em Hebreus, capítulo 11, para a gente ler também um versículo, que, olha só, o Hebreus 11, capítulo 11, versículo, acho que é 5. Ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha só que bacana aí, ó. Então, quando o coleguinha da escola, o amiguinho, a amiguinha tá falando, esse negócio de crente seu aí tá com nada, vamos aproveitar a vida é curta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu que sou feliz, que eu vou para ali, vou para lá, faço isso, faço aquilo. Mentira de Satanás. A opinião que a gente deve considerar é essa que Deus tinha de Enoque aí, ó. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Então o mundo vai falar isso pra gente, né? Vocês estão perdendo a vida, vocês não aproveita, não curte, não faz, não acontece. Esse negócio de botar duas aspas, andar com Deus, se é chato, né? Mas olha só aí, ó, o que Deus pensa desses que andam com ele aí. E que o mundo acha que está perdendo a vida, que não está aproveitando, que não está curtindo. Não é assim, Eric? Exatamente. Se a gente olhar ali para aquela época do dilúvio, quantas pessoas Noé, na época do dilúvio, falou do juízo, e as pessoas ficaram interessadas em quê? A própria palavra fala, comiam, bebiam, davam casamento, se davam em casamento, ou seja, eles estavam vivendo o normal da vida, e não estavam querendo ouvir que haveria um juízo, né? Não queriam se voltar para Deus, se arrepender dos seus delitos e pecados, né?
Enoque, por outro lado, Enoque preferiu andar com Deus, porque ele viu que aquilo ali era o certo, né? E para a gente, quando a gente olha para as coisas do mundo, a gente tem que sempre escolher o lado de Deus, porque Ele é que é o certo, é o nosso Pai, né? Que nós agora temos o privilégio de chamar Deus de Pai, é o nosso Criador, nos deu um Salvador. Então, Deus, ele só está querendo o nosso bem. Mas o mundo, em si, ele vai querer sempre mudar a perspectiva nossa do que a gente entende sobre Deus, vai querer desacreditar as coisas de Deus. E por isso que é muito importante a gente ter o exercício de ler a palavra para a gente não se contaminar com essas inverdades. Eu acho que a gente pode ir para a segunda pergunta, e ela também tem um pouco a ver com esse assunto que a gente está falando de andar com Deus. Vou pedir para compartilhar aí para a gente a outra imagem, e vamos ver se vocês vão saber. Então, como vocês devem se lembrar, a gente ainda, né, nos nossos estudos, a gente ainda não saiu do Gênesis, ainda estamos vendo a história de José, que é uma história longa, né? Se o Senhor permitir, na próxima reunião a gente vai estar falando mais um pouco dele, inclusive que ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aí a pergunta agora é o seguinte: o que aconteceu com José nessa cena? E o que podemos aprender com isso? Quem é que sabe o que está acontecendo aí nessa cena? Nessa cena aí, tá acontecendo que a mulher, que ela era mulher eu esqueci o nome dele. Eu não sei, ele não acho que era um faraó. Ele era o dono de José, né? No caso, o patrão de José, né? Aí ela queria ficar com José, só que ele não deu ouvidos ao que ela tinha para falar com ele e só saiu. Aí ela rasgou as roupas dele e depois foi inventar mentira, dizendo que ele tava querendo ficar com ela. Só que aí o que podemos aprender com isso é que ele não deu ouvidos ao que ela tinha falado, ele só simplesmente falou. Não saiu, no caso. Olha aí, Welton, que boa resposta. E você está certíssima, Ludmila. Nessa cena aí a gente vê, né, essa mulher, o nome do patrão de José, no caso, Ludmila, era Potifar. E aí, essa mulher, ela queria, né, ter um relacionamento com José, e a única coisa que eu me lembro na palavra que ele fala é que ele não poderia fazer isso, porque ela era casada. E aí ela insistiu, e o que José fez? Ele, saiu correndo. E, como você falou, né, uma exortação para a gente quando o pecado estiver na nossa frente, a gente não tem que ficar nem tentando argumentar alguma coisa. Vire as costas e saia. Faça como José. Porque existem milhares de tentações, crianças. Porém, Deus, ele nos dá o escape para tudo. E aí, foi a mesma coisa que aconteceu com José. José escapou. Por quê? Diante de Deus, ele sabia que isso aí que essa mulher estava querendo era algo totalmente errado perante os olhos de Deus. Então, mais uma exortação para a gente. Você pode contar a mentira aí, Ludmila, que não vai dar nada, não. Aí Ludmila pensa, peraí, mas mentir é errado. O meu senhor não gosta. Aí Ludmila não vai mentir. Aí tem um coleguinha de Enzo, que chama Enzo para poder fazer alguma coisa errada. Aí Enzo vai pensar o quê? Não, meu senhor não gosta disso. Vou virar as costas e vou sair. E é assim que nós devemos agir em todas as situações, crianças. Porque quando a gente pensa, quando a gente dá uma pontinha de lugar, o pecado, ele acaba nos dando a rasteira e a gente cai nele. E aí, o que acontece? A gente vai perder aquela comunhão que a gente tem com o Senhor. E aí a gente vai ter que confessar para o Senhor restaurar a gente. Então, sempre que tiver na beira do precipício, por mais que seja difícil, vire as costas. Não tente nem conversar, não tente nem dar atenção para aquele pecado, aquela situação que vai fazer vocês fazerem algo que o Senhor não se agrada. Simplesmente vire as costas e dê preferência para o Senhor. Se por um acaso for uma situação que você julga assim, e outras pessoas podem falar, nossa, você tem algo a perder,
é melhor perder, mas pelo Senhor, porque isso é um passo de fé que nós damos por ele. Eu me lembro do apóstolo Paulo, ele fala na palavra de Deus que ele era bem estudado, erudito em várias coisas, e ele abandonou tudo isso por causa de Cristo. Ele considerou todo o conhecimento e as coisas e os privilégios que ele tinha por causa de Cristo. E assim também nós devemos fazer. Toda e qualquer coisa neste mundo, crianças, elas se tornam pequenas perante o Senhor, porque o que ele fez por nós, jamais nós poderíamos pagar para Deus. E o Senhor pagou com sua própria vida. Então, quando a gente para e pensa, ele merece toda a nossa atenção, ele merece toda a nossa prioridade. Não é isso, Elton? Acho que é. Você falou tudo aí, eu acho que eu não tinha mais nada para. Eu estava tentando lembrar de um. Vou pedir para colocar aqui, Gênesis 39, que foi essa cena aí. Versículo 9, para a gente ler. Ninguém há maior do que eu nesta casa, né? Como Ludmila falou, que ele tinha um patrão, mas o patrão dele deu todo o comando para ele. Então, ele que falava o que determinava, José o que determinava o que, digamos assim, os servos da casa deveriam fazer. Né? E tudo que era da alçada do patrão dele, o patrão dele confiou a ele, né? Para resolver. Aí ele fala assim: ninguém é maior, falando para a mulher de Potifar, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou ou me privou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então ele tinha ali, né? Ele tinha ali Deus diante dele, e era contra Deus que ele não queria cometer esse pecado, né? Mesmo que ele tivesse consideração a Faraó e ao patrão dele, Potifar, e considerava ali toda a situação errada, né? Proibida, errada, mas ele tinha, antes de tudo, diante dele, Deus, e o que seria, aquilo ali seria um pecado contra Deus. E tudo assim na nossa vida sempre vai ser, primeiramente, o pecado que a gente comete. Não é contra o irmão, quando é com o irmão, não é contra o pai, quando é com o pai, não é contra a mãe, quando é com a mãe, ou com o colega, ou com qualquer um patrão. Pecado é primeiramente contra Deus que a gente comete, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente aprende também, né, lendo a palavra, o sacrifício do Senhor Jesus, ele primeiramente foi justamente para poder lidar com essa situação do pecado contra Deus, porque quando o pecado ele passou, né, no caso a existir, isso foi uma ofensa gigante contra Deus. E aí, para poder julgar o pecado, Deus precisava de alguém para poder sofrer esse juízo. E o Senhor Jesus, ele veio e fez isso. Ele foi ali e cumpriu essas justiças de Deus, né? Lidando com a questão do pecado que ofende a Deus, e também ele como oferta pelos pecados de todos aqueles que creem, né? No Antigo Testamento a gente vê esse duplo, vamos dizer, esse sacrifício do Senhor, que ele tem esses dois aspectos, né? De cobrir, né, essa questão do pecado contra Deus e também os pecados, né, que nós cometemos. E foi justamente isso que o Senhor fez. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, no seu sacrifício ali na cruz, ele é perdoado de todos os seus pecados. E ele também resolveu essa questão do pecado contra Deus, que foi quando houve, né, essa ofensa, quando o pecado passou a existir. Porque a gente olha
que no Gênesis, o primeiro homem a pecar ali foi Adão, né? Adão e Eva, vamos dizer assim. Bom, eles deixaram o pecado entrar na criação por causa desse homem, Adão. Só que o pecado ele passou a existir por meio de outra pessoa, vamos dizer assim, pessoa, né? Um ser espiritual, que foi Satanás. Satanás é o primeiro pecador. Então, isso aí é uma ofensa, né? Contra Deus. E o Senhor Jesus Cristo, essa questão do pecado, essa ofensa contra Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele já resolveu. E quando o Senhor vier nos buscar, nós vamos ter o nosso corpo glorificado, vamos partir com ele, e depois ele voltará conosco, né, para poder restaurar aqui a terra, e aí ele vai restaurar todas as coisas. A gente vai ver manifesto toda essa obra, porque hoje a gente não vê ainda essa obra manifestada, mas no futuro, né, que isso pode acontecer a qualquer momento, do Senhor vir nos buscar, e aí no futuro a gente vai ver essa obra do Senhor totalmente manifesta, né, e o mundo vai ver isso aí também. Tanto que a palavra fala que o Senhor será glorificado nos seus santos. E aí, o que vocês acharam desse assunto de estar andando com Deus e se afastando do pecado? Vocês gostaram do assunto? Tem alguma dúvida? O pessoal está tímido hoje, mas eu estou vendo aqui no chat que tem algumas respostas. Eu gostei do assunto, achei muito massa. Também, Estezinha. Isso aí, a gente fala desses assuntos para vocês, mas a gente aprende muito também. A gente fala para eles falando para a gente, né? Primeiramente. Exatamente. Tem 5 minutinhos. Eu vou pedir para a gente gastar. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper, tá? Gastei esses 5 minutinhos com um versículo lá de Hebreus que a gente leu, o capítulo 11, foi o versículo 5. Vou fazer uma pergunta. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Bom, então pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque, então, não morreu? Enoque tá... Onde Enoque tá? Vocês acham que Enoque tá onde? No céu. Eu acho que é no céu. No No céu. céu. Quem mais acha? No céu. No céu. Todo mundo acha no céu? Certo. Eu vou perguntar para Eric. Tem quantos, Eric, homens hoje, como é que eu falo? Homens vivos? Não, de carne e ossos no céu, Eric. Só tem um, Quem é? o Senhor Jesus. Pronto. Então a gente sabe, pela palavra, que hoje o Senhor Jesus ressuscitado está lá no céu de carne e ossos. Só tem um. E Enoque está onde? Vocês acham? Quem arriscaria responder? Se é que está falando, e a palavra também fala, a Bíblia fala que só tem o Senhor hoje no céu. Vivo. Enoque, aí fala que pela fé Enoque foi trasladado, a gente leu algumas versões lá, arrebatado. Trasladado é transferido de um lugar para outro para não ver a morte, e não foi achado. Vou falar assim, ó. Na presença do Senhor, Ana Júlia, ó.
Vou falar assim, ó, só tem 4 lugares que os homens poderão ou poderiam estar, né? Aqui na Terra, como nós estamos aqui na Terra, né? O homem pode estar num céu, como está o Senhor Jesus Cristo hoje, pode estar no inferno, o homem, lago de fogo, a gente chama de inferno, não é o lago de fogo, mas não tem ninguém lá ainda, o lago de fogo está vazio, e tem outro lugar que o homem pode estar, ou seja, o espírito do homem pode estar, que é chamado na Bíblia de Hades. É um estado onde estão os que foram desencarnados, ou seja, morreram. Então, o corpo fica aqui na terra, né, sepultado, e o espírito vai para a presença do Senhor nesse lugar, no Hades. O Senhor passou por lá, né, ficou no Hades um tempo, pouco tempo, aí foi ressuscitado e hoje está no céu. Mas no Hades está todos essas pessoas que morreram, o espírito deles estão todos no Hades. Tanto os que creram, quanto os que não creram. Então, nesse Hades, vou falar assim, nesse Hades tem duas, duas sessões. Vou falar dois lugares separados, os salvos e os perdidos. Os espíritos estão lá. Os salvos já estão gozando da presença do Senhor, né? E toda a alegria de um salvo, todo o gozo. E os perdidos já estão sofrendo, né, os sofrimentos ali por terem morrido na incredulidade. E Enoque, quem respondeu aí na presença do Senhor, né, ele está também neste lugar. Ele não provou a morte como a maioria das pessoas que deixaram este mundo, ou todos, provaram a morte, passaram pela morte. Enoque, ele foi tirado desse mundo sem provar a morte, mas o corpo dele a gente não sabe onde foi parar. Provavelmente o Senhor tomou deu um destino para o corpo dele, e o espírito dele está nesse lugar aí que a gente conhece na Bíblia como Hades. Né? Todos que morreram estão nesse Hades. Os salvos numa parte desse Hades, não é um lugar, é um estado, né? E os perdidos também nesse Hades, também já sofrendo aí. Era só isso. Chegou nosso horário, eu só estava querendo gastar o tempinho aqui. Porque às vezes tem um monte de conversa aí que fala, não, que tá no céu, não morreu, tá vivo. Fala que tá Mas escondido em algum lugar aí. tá escondido aqui na Terra, em algum lugar. Tem todo tipo de conversa. Teve mais um que Deus levou e não viu a morte aqui na Terra. Será que vocês sabem quem foi? Se não me engano, foi Elias. Isso aí. E Elias com certeza está na mesma situação de Enoque. Ele foi tirado daqui, não viu a morte nesse mundo, mas ele está nesse estado aí de Hades. Seu espírito está com o Senhor, o corpo, a palavra de Deus não fala onde está. Inclusive, tem uma outra coisa, criança, só rapidinho comentar para vocês. Teve uma pessoa que morreu no Antigo Testamento e Deus escondeu o corpo dele, que no caso foi Moisés. E ninguém sabe onde o corpo de Moisés está. Então, a gente pode pensar também que Deus deu um destino aí para o corpo desses dois, né, Enoque e Elias, e não precisa a gente saber. O que a gente precisa saber é o que está escrito ali na palavra, que pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte, e ele alcançou um testemunho que agrada a Deus. Então, o que a palavra fala para a gente, nos ensina, é isso que a gente deve reter. Essas coisas que Deus não deixou escrito, a gente só descansa nelas. Deu o nosso horário, passou um pouquinho. Não tendo dúvidas, a gente pode dar para tirar a gravação. A gente dá graças para a gente finalizar nossa reunião. Semana que vem é estudo, né, Eric?
Isso, semana que vem a gente vai ter a Se eu nossa reunião de permitir. estudo, se o senhor permitir.